Indonésia é um país enigmático, onde a realidade se entrelaça com a mística e antigas tradições coexistem com a modernidade. Imagine 17 mil ilhas dispersas em águas esmeraldinas entre os oceanos Pacífico e Índico, e em cada uma delas residem seus próprios segredos. Porque então a maioria dos turistas vê apenas 2 ou 3 delas, o que se esconde nas restantes. Neste país surpreendente, fala-se em 700 línguas e dialetos, criando uma incrível mosaico linguístico, incompreensível para a consciência europeia. Você sabia que na ilha de Komodo ainda habitam dragões antigos, cujo veneno é capaz de matar um búfalo em poucas horas? À medida que nos aprofundamos na cultura da Indonésia, como se mergulhássemos nas profundezas do oceano, descobrimos fatos ainda mais impressionantes. Tribos onde o tempo parou há 4.000 anos, rituais de desenterrar mortos e se comunicar com eles, práticas xamânicas que perduraram apesar de ser o país muçulmano mais populoso do mundo. Nossa jornada no formato de um iceberg começa com o que é visível na superfície, atrações turísticas e vistas de cartão postal, mas gradualmente nos aprofundaremos nas águas escuras da verdadeira Indonésia, onde habitam fatos que irão tirar seu fôlego. Você está pronto para descobrir a verdade que se oculta dos olhos dos viajantes comuns? Mas isso é apenas uma visão superficial do país das mil enigmas. Fato número 1. O império perdido de ilhas, escondido entre 2 oceanos. Poucos percebem a verdadeira extensão deste misterioso arquipélago. 17 mil ilhas, espalhadas entre as poderosas águas dos oceanos Índico e Pacífico, como fragmentos de uma antiga civilização submersa. Imagine, apenas 6.000 delas são habitadas, e o que se esconde nas outras 11.000? Selvas impenetráveis, cavernas misteriosas, talvez vestígios de culturas há muito desaparecidas ou espécies de animais desconhecidas pela ciência? A Indonésia é, de fato, um colossal estado, estendendo-se por 5.000 quilômetros de oeste a leste. Essa distância é comparável à viagem de Lisboa a Moscou. Apenas imagine essa escala incrível. Cada ilha guarda seus segredos, sua cultura única, sua língua e crenças. Alguns pesquisadores afirmam que em ilhas remotas ainda existem tribos que nunca tiveram contato com a civilização moderna, vivendo de acordo com as leis estabelecidas por seus antepassados há milênios. Outros falam de cidades perdidas em selvas impenetráveis das ilhas centrais, onde o pé de um europeu nunca pisou. Os moradores locais contam lendas sobre estranhas luzes, sobre ilhas desabitadas, sobre sons misteriosos que vêm das profundezas das cavernas, sobre antigos templos que aparecem e desaparecem na névoa. Podemos afirmar com certeza que conhecemos todos os mistérios deste gigantesco arquipélago? Ou estamos apenas levemente tocando a superfície do mais profundo enigma, cujo nome é Indonésia? Fato 2. A Ilha dos Deuses, que cativou os corações de milhões de viajantes. Ao mergulhar nos mistérios do arquipélago, é impossível não prestar atenção em Bali, essa preciosa joia na coroa da Indonésia, um imã para turistas de todo o mundo, especialmente atraente para russos e habitantes do espaço pós-soviético. Porque exatamente essa pequena ilha, que ocupa apenas 1/200ª de toda a área do país, se tornou o símbolo do paraíso indonésio. Os moradores a chamam de Ilha dos Deuses e Ilha dos Mil Templos. E nesses nomes reside a essência profunda da cultura balinesa. Cada quilômetro quadrado dessa terra abençoada está impregnado de espiritualidade. Antigos santuários surgem, como que do nada, entre as deslumbrantes terraças de arroz, cerimônias enigmáticas ocorrem à beira do Oceano Azul e rituais misteriosos são realizados à sombra das montanhas vulcânicas. É surpreendente, mas para muitos viajantes, Indonésia e Bali se tornaram praticamente sinônimos. Eles vêm aqui em busca de pores do sol mágicos, ondas perfeitas para surfar e daquela atmosfera inefável de serenidade que não pode ser descrita em palavras, mas que é sentida por todos que pisam nessa costa. No entanto, sabem esses buscadores de praias paradisíacas que Bali é apenas uma minúscula parte de uma vasta mosaico do enorme arquipélago indonésio, que além dessa ilha, habitada por turistas, se estende um mundo inteiro de maravilhas inexploradas e mistérios não desvendados?
Alguns pesquisadores afirmam que a verdadeira e autêntica Indonésia começa exatamente onde terminam as rotas turísticas mais conhecidas, e que Bali, apesar de toda a sua beleza e espiritualidade, é apenas uma porta entreaberta para o labirinto infinito de enigmas de um país ancestral. Então, o que se esconde atrás dessa porta, nas profundezas do arquipélago, onde raramente pisa o pé de um turista comum? Fato 3. O Anel de Fogo de Mistérios e Cinzas. Ao mergulharmos mais fundo nos segredos ocultos do arquipélago, deparamos com um dos aspectos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes da Indonésia. É uma terra que literalmente respira fogo. Mais de 150 vulcões ativos atravessam o céu com seus majestosos cones, o que representa 17% de todos os vulcões ativos do planeta. Como uma nação que vive sobre um barril de pólvora, conseguiu criar uma cultura tão rica e refinada. Os habitantes locais existem há séculos à sombra desses gigantes que expelem fogo, construindo sua visão de mundo em torno da força imprevisível da natureza. Mas você sabia que foi aqui, na ilha de Sumbawa, que ocorreu a erupção mais catastrófica da história moderna da humanidade? Em 1815, o vulcão Tambora despertou de um longo sono, lançando na atmosfera uma quantidade tão grande de cinzas e gases que isso levou a um resfriamento global e ao fenômeno conhecido como o Ano Sem Verão. Os campos da Europa e da América do Norte ficaram cobertos de geada no auge de julho. As colheitas escassas causaram fome e os pôr-do-sol incomuns, gerados pela poeira vulcânica, inspiraram os artistas românticos a criar telas de uma beleza profundamente tocante. Surpreendentemente, os indonésios que habitam essa terra inquieta desenvolveram uma filosofia especial de aceitação dos cataclismos naturais. Eles não lutam contra os vulcões, mas os reverenciam como manifestações das forças divinas. Arqueólogos descobrem vestígios de antigas aldeias que renasceram repetidamente após erupções devastadoras, como a Fênix das Cinzas. Os agricultores locais valorizam o solo vulcânico por sua incrível fertilidade, enquanto xamãs e líderes espirituais interpretam cada tremor da terra como uma mensagem do outro mundo. Alguns pesquisadores acreditam que essa constante vida à beira do desastre formou um caráter único nos indonésios. Calmo, contemplativo, aceitando a inevitabilidade das mudanças. Mas podemos nós, habitantes da civilização moderna, realmente compreender a visão de mundo de um povo para o qual o Apocalipse não é um conceito abstrato dos livros sagrados, mas uma possibilidade real que se esconde sob os pés? Fato 4. Uma mosaico espiritual sob o manto do islamismo. Ao mergulharmos nas profundezas culturais da Indonésia, descobrimos um paradoxo surpreendente. Este país abriga mais de 230 milhões de muçulmanos, tornando-se a maior nação islâmica do planeta. No entanto, o islamismo indonésio parece existir em uma realidade paralela em comparação com seus irmãos do Oriente Médio. Como pôde uma religião que nasceu nas areias da Península Arábica se entrelaçar de forma tão orgânica com as antigas crenças animistas do arquipélago? Nos pátios sombreados das mesquitas de Java, podemos observar rituais que deixariam perplexos os teólogos ortodoxos. Oferendas aos espíritos da natureza, danças místicas e cerimônias que remontam à época pré-islâmica. Os imames locais falam sobre djinn e seres invisíveis com a mesma seriedade que dedicam as passagens do Alcorão. Esse surpreendente sincretismo deu origem a um fenômeno que os antropólogos chamam de islamismo insular. Suave, tolerante, absorvendo elementos do hinduísmo, budismo e antigos cultos polinésios. Na ilha de Java, existe uma tradição notável. Antes de eventos importantes, os muçulmanos visitam os túmulos de seus antepassados, deixando flores e incenso para garantir o apoio das gerações passadas. Em algumas aldeias remotas, xamãs conhecidos como dukuns praticam uma magia antiga, utilizando encantamentos em uma mistura de árabe e línguas locais. Pesquisadores de tradições religiosas tentam há décadas decifrar esse fenômeno. Como foi possível preservar tal diversidade de crenças sob uma única bandeira islâmica? Alguns estudiosos sugerem que o isolamento geográfico das ilhas favoreceu a formação de práticas espirituais únicas, enquanto outros apontam para a sabedoria dos primeiros missionários islâmicos que não buscaram erradicar as tradições locais.
mas integrá-las à nova religião. Mas seria possível que diante de nós não haja apenas uma mistura de diferentes crenças, mas sim um tipo completamente novo de espiritualidade, nascido no caldeirão da cultura indonésia? Esse enigma continua a intrigar as mentes de estudiosos da religião e antropólogos, deixando-nos sozinhos com a pergunta: o islamismo indonésio não seria uma janela para uma história alternativa da religião, onde o dogmatismo cedeu lugar ao sincretismo espiritual? Fato 5. Riqueza linguística ou extinção de idiomas. Ao mergulharmos no mundo único da Indonésia, não podemos deixar de notar sua incrível diversidade linguística. Este país, que se estende por mais de 17 mil ilhas, pode se orgulhar de ter mais de 700 línguas e dialetos, cada um deles carregando uma cultura e uma história únicas. A língua oficial da Indonésia é o indonésio, ou Bahasa Indonésia, que foi desenvolvida artificialmente para unir os povos e tribos dispersos do país. Mas como comunidades linguísticas tão diferentes conseguiram encontrar uma língua comum para se comunicarem? E o que acontecerá com as muitas línguas minoritárias que estão em risco de extinção? Cada ilha da Indonésia pode falar sua própria língua, e isso cria uma riqueza surpreendente, mas, ao mesmo tempo, uma triste realidade. Idiomas que foram passados de geração em geração por séculos estão gradualmente desaparecendo. Os habitantes locais, ao preservarem suas tradições linguísticas, enfrentam a necessidade de se adaptar à globalização e à influência de línguas mais predominantes. Como isso afeta a cultura e a identidade de pequenos povos? Alguns pesquisadores afirmam que a extinção de idiomas leva à perda de visões de mundo e tradições únicas que foram registradas nessas línguas. Por outro lado, alguns grupos linguísticos tentam preservar suas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas culturais. Mas será possível recuperar uma língua quando seus falantes se tornam cada vez menos numerosos? Isso levanta uma questão preocupante sobre o que acontecerá com o patrimônio linguístico da Indonésia no futuro. Estamos à beira de uma era em que o mapa linguístico do país pode mudar para sempre. E como a história nos mostra, a perda de uma língua muitas vezes resulta na perda de uma cultura. Que tesouros ocultos das línguas podem ser perdidos para sempre se não tomarmos medidas? Esse enigma continua a inquietar as mentes de linguistas e culturalistas, deixando-nos com a pergunta: quantas histórias e conhecimentos únicos podem desaparecer junto com as línguas? E o que podemos fazer para preservar essa riqueza para as futuras gerações? Fato 6. Dragões de Komodo, lagartos gigantes que sobreviveram desde os tempos pré-históricos. Em ilhas remotas da Indonésia, entre a vegetação exuberante e ecossistemas únicos, habitam criaturas enigmáticas que despertam admiração e medo ao mesmo tempo. Os dragões de Komodo, ou como também são conhecidos, lagartos de Komodo, podem alcançar 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Esses majestosos lagartos, como se tivessem vindo de outra época, são animais relíquias que sobreviveram desde os tempos pré-históricos, quando a Terra estava repleta de seres estranhos e desconhecidos. Como conseguiram sobreviver por milhões de anos, apesar das mudanças climáticas e dos ecossistemas. Os fatos curiosos sobre os lagartos de Komodo não se limitam ao seu tamanho. Sua mordida é mortal, repleta de bactérias que provocam infecções graves, capazes de matar até mesmo um búfalo. De fato, esses predadores são o ápice da cadeia alimentar em suas ilhas. Mas o que há por trás de sua reputação temível? Alguns pesquisadores sugerem que seu comportamento e estratégias de caça podem nos contar como os antigos ecossistemas interagiam entre si, mas como exatamente esses lagartos se adaptaram a viver em um ambiente tão restrito. Sua existência levanta muitas questões sobre como a natureza pode criar e preservar espécies tão únicas que, à primeira vista, deveriam ter sido extintas há muito tempo. No entanto, apesar de sua grandeza ameaçadora, os lagartos de Komodo estão em perigo de extinção devido à destruição de seu habitat natural e à caça ilegal. Como isso afeta o futuro dessas criaturas antigas? Podemos apenas imaginar quais mistérios esses lagartos ainda escondem e o que poderiam nos contar sobre seu passado, se ao menos pudessem falar. Esse enigma que cerca os dragões de Komodo
nos deixa com uma pergunta inquietante: quantas outras espécies únicas nosso planeta ainda esconde e quantas delas podemos perder se não tomarmos medidas para sua preservação? Fato 7. A singular biodiversidade da Indonésia é um mistério da natureza. A Indonésia, esse arquipélago composto por mais de 7.000 ilhas, está na lista das 17 megadiversas países do mundo. Neste canto único do planeta, habitam impressionantes 10% de todas as espécies de plantas com flores, 12% dos mamíferos, 16% dos répteis e anfíbios, além de 17% das aves. Como é possível que em um espaço tão limitado se concentre tamanha riqueza de vida? As florestas e mares indonésios estão repletos de mistérios, e entre eles podemos encontrar animais surpreendentes que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Os orangotangos de Sumatra e Bornéu, como se fossem antigos espíritos da floresta, habitam entre cipós e árvores, com seus olhos vibrantes, cheios de sabedoria e seus comportamentos envoltos em mistério. Como esses seres incríveis conseguiram sobreviver em meio à mudança de habitat e às ameaças provenientes do ser humano. Os rinocerontes de Java, um dos mamíferos mais raros, despertam admiração e preocupação ao mesmo tempo. Até quando conseguirão continuar sua existência em condições em que sua população está diminuindo a níveis críticos? E os búfalos anões, a anoa, como relíquias vivas, perambulam pelas florestas tropicais úmidas, tornando-se símbolo de vulnerabilidade e mistério. Mas qual é o papel deles no ecossistema? As perguntas sobre essas criaturas fascinantes permanecem sem resposta. O que mais esta terra cheia de maravilhas e enigmas esconde? Todos esses animais criam uma imagem única, onde vida e luta pela sobrevivência se entrelaçam. Mas apesar de sua incrível diversidade, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção devido ao desmatamento e à caça. Como isso afetará a biodiversidade da região? Podemos apenas conjecturar quantos mais mistérios a natureza da Indonésia ainda oculta e que espécies únicas aguardam por sua descoberta. Talvez seja aqui, nas densas florestas e mares infinitos, que encontraremos respostas para as perguntas que a humanidade tem feito ao longo dos séculos. Fato 8. Os segredos culinários da Indonésia. A culinária indonésia não é apenas um conjunto de pratos, mas sim um verdadeiro caleidoscópio de sabores, aromas e influências culturais, onde cada colher conta sua própria história. Neste canto surpreendente do mundo, onde se entrelaçam tradições de muitos povos, podemos encontrar pratos requintados como o nasi goreng, arroz frito que, como uma paleta de artista, se enche de cores vibrantes de legumes, carnes suculentas e especiarias, criando um sabor inigualável que encanta desde a primeira mordida. E quanto ao mie goreng, este macarrão frito, salteado com especiarias aromáticas e acompanhamentos, é como uma dança na língua, deixando um retrogosto inesquecível. O satay, espetinhos de carne, é servido com um rico molho de amendoim, que acrescenta notas de doçura e picância, fazendo o coração acelerar de prazer. Mas não menos impressionante é o rendang, carne cozida lentamente com leite de coco e especiarias, que literalmente derrete na boca. Contudo, a culinária indonésia não se resume apenas ao sabor, mas também à cultura, onde cada região possui sua própria tradição culinária única. Como é possível que em uma parte do país os pratos sejam apimentados, enquanto em outras se encontrem iguarias doces? Essa diversidade reflete a pluralidade da população, em que cada grupo étnico traz seu toque especial ao todo. A Indonésia também é o lar das especiarias mais caras do mundo, como a noz moscada e o cravo, que outrora foram buscadas por viajantes dispostos a arriscar tudo para obtê-las. Como essas especiarias influenciaram os destinos dos povos e o desenvolvimento do comércio internacional? Muitos acreditam que foi graças a elas que a Indonésia se tornou um cruzamento de culturas e tradições. Mas o que mais se esconde por trás dos pratos culinários deste país? Quantos segredos e mistérios sobre sabor e preparo ainda estão por ser revelados? A culinária indonésia é apenas um dos aspectos desta região fascinante, e cada prato pode se tornar uma janela para um mundo repleto de enigmas e descobertas. Fato 9. O único hinduísmo balinês. O hinduísmo balinês não é apenas uma religião,
é toda uma filosofia, impregnada pelo espírito da natureza e tradições ancestrais que o tornam único em comparação com a versão indiana. Nesta ilha pitoresca, cada dia começa com um ritual de oferendas, onde os balineses, como artistas, criam verdadeiras obras de arte com flores, frutas e arroz para agradar os deuses, os espíritos e até mesmo os demônios. Os tempos, talvez cada mas é quanto o hinduísmo. Fato de a cada esse processo, por mais estranho que pareça, não é visto como um ato de despedida, mas sim como uma maneira de manter a conexão com aqueles que partiram. Para os Torajá, a morte não é um ponto final, mas um processo prolongado, onde cada ação é repleta de profundo significado e respeito pelos antepassados. Como pode ser que rituais tão imbuídos de misticismo e simbolismo tornem-se parte da vida cotidiana desse povo? Nas mãos dos Toraja, os mortos não são esquecidos, mas sim participantes vivos de sua cultura, com quem continuam a interagir, compartilhando alegrias e tristezas. Ao vestir seus antepassados com trajes vibrantes e bonitos, eles devolvem-lhes a vida, mesmo que por um breve momento. Isso simboliza não apenas respeito, mas também o desejo de preservar a memória daqueles que foram parte de suas vidas. Durante o Mar Nenê, há música, danças e até iguarias preparadas para os convidados. Mas o que exatamente motiva essas pessoas em seu desejo de manter tal proximidade com os mortos? Que papel esses rituais desempenham em sua compreensão sobre a vida e a morte? Talvez haja algo mais profundo do que apenas uma tradição. É uma forma de criar unidade entre gerações, onde cada momento da vida, mesmo após a morte, tem seu significado. Mas por trás dessa tradição, escondem-se mistérios ainda mais profundos que aguardam para serem revelados. Quais são os segredos que são transmitidos de geração em geração e que outros rituais incomuns podem existir nas profundezas de outras culturas, esperando para serem descobertos? Fato 11. O mistério das tatuagens Mentawai. Em ilhas remotas, ao largo da costa de Sumatra, entre as verdes florestas tropicais e os vibrantes recifes de coral, habita a tribo Mentawai. Essas pessoas vivem em harmonia com a natureza, suas vidas são permeadas por profundas tradições e práticas espirituais. Uma das características mais surpreendentes dos Mentawai são suas tatuagens, que cobrem os corpos de homens e mulheres, como padrões complexos que contam histórias sobre a vida e os espíritos. Para eles, as tatuagens não são apenas adornos, mas um ato sagrado que ajuda a preservar a alma no corpo. Cada linha, cada símbolo, possui seu significado, carregando uma poderosa energia que conecta o indivíduo aos ancestrais e ao mundo ao seu redor. As tatuagens são feitas manualmente com o uso de corantes naturais e ferramentas, tornando cada obra única, semelhante a um floco de neve. Os Mentawai acreditam que, se a tatuagem for feita corretamente, não apenas embelezará o corpo, mas também protegerá contra espíritos malignos, o que é especialmente importante em suas crenças. Mas não são apenas as tatuagens que impressionam. Os homens afiam seus dentes em cones afiados, simbolizando sua coragem e disposição para proteger seus entes queridos. Esses costumes, apesar da pressão do mundo moderno e da influência da cultura externa, continuam a ser preservados. Como a tribo Mentawai conseguiu manter sua identidade e tradições em um contexto de globalização. Talvez isso esteja relacionado ao seu profundo respeito pelos ancestrais e à inabalável fé na força de seus rituais. Eles não apenas vivem no passado, mas o utilizam como base para seu presente. Mas o que acontece quando a geração mais jovem começa a duvidar dessas tradições? Conseguirão eles transmitir seus conhecimentos e costumes às próximas gerações? Ou as sombras das tecnologias modernas ofuscarão sua cultura única? Nesse contexto, novamente nos questionamos: quantos mistérios e tradições ainda estão ocultos nas profundezas de outras tribos, aguardando sua descoberta? Fato 12. O mistério do culto das múmias nas regiões montanhosas de Papua. No coração da Nova Guiné Ocidental, entre majestosas montanhas e florestas densas, habitam as tribos Korowai e Dani, que preservam em suas tradições um rito único, a mumificação dos corpos de seus chefes. Esse processo, imbuído de profunda reverência aos ancestrais, representa algo mais do que um simples ritual.
Inspiradas pela crença de que as almas de seus líderes continuam a viver, as tribos utilizam fumaça, ervas e óleos especiais para tratar os corpos, mantendo-os em perfeito estado por muitos anos. Essas múmias não são apenas guardadas em cabanas, mas se tornam membros importantes da comunidade, com os quais se dialoga sobre questões significativas. Como isso é possível? Como os mortos podem fazer parte de uma cultura viva? Essas múmias, cercadas por uma aura de misticismo, personificam a conexão entre o passado e o presente, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Sempre que a tribo se reúne para tomar uma decisão importante, eles recorrem às múmias como conselheiras, aguardando delas sabedoria e proteção. Frequentemente, é possível ouvir os anciãos sussurrando seus pedidos, acreditando que os espíritos dos chefes ainda são capazes de influenciar o curso dos eventos. Essa prática, preservada ao longo de muitas gerações, nos levanta uma questão: o que acontece com a cultura quando os costumes começam a mudar? Como a sociedade moderna percebe essas antigas tradições? Talvez seja nesse contexto que se encontre a resposta para muitos mistérios relacionados aos rituais em extinção e crenças esquecidas. E, de fato, quantos segredos ainda não desvendados estão escondidos em outros cantos do mundo, aguardando sua hora para serem revelados? Fato 13. O mistério do canibalismo e da caça às cabeças entre as tribos de Papua. No coração da enigmática Nova Guiné, entre selvas impenetráveis e majestosas montanhas, habitam tribos Asmat e outros povos cujos costumes e crenças estão envoltos em um véu de mistério. Até meados do século XX, esses grupos isolados praticavam o canibalismo, acreditando que, ao consumir partes do corpo do inimigo ou preservar sua cabeça, adquiririam sua força e sabedoria. Esses rituais não eram apenas um ato de violência, mas sim um sistema complexo de crenças, onde os espíritos dos ancestrais desempenhavam um papel crucial na vida da comunidade. Cerimônias elaboradas, acompanhadas de canções e danças, criavam uma atmosfera de ação sagrada, na qual os participantes se sentiam parte de algo maior do que a mera existência física. No entanto, com a chegada das forças coloniais e da modernidade, essas práticas foram oficialmente proibidas e muitas tribos começaram a renunciar aos seus costumes tradicionais. Mas e se esses rituais ainda existirem em forma oculta, fluindo para rituais conhecidos apenas por um restrito círculo de iniciados? Que força essas práticas ancestrais mantêm na consciência das tribos modernas? É possível que alguns grupos isolados ainda acreditem que, ao preservar relíquias de seus inimigos, possam acessar seus conhecimentos e poderes. Isso levanta questões que permanecem sem resposta. Qual é a verdadeira natureza desses rituais? E como eles influenciam a identidade dos povos que outrora eram conhecidos por seu canibalismo? Apesar de fontes oficiais afirmarem a completa renúncia a tais costumes, alguns habitantes locais continuam a sussurrar sobre rituais secretos que ocorrem nas profundezas da selva, onde tradições antigas ainda podem encontrar seu lugar. Mas essa não é a única incógnita. Quais outros mistérios estão guardados nas entranhas de Papua, aguardando para serem revelados? Fato 14. O golpe sangrento e os assassinatos em massa na Indonésia. No final da década de 60, a Indonésia enfrentou um dos capítulos mais sombrios de sua história. Em 1965, após uma tentativa fracassada de golpe comunista, começou uma onda de violência que abalou o país até suas fundações. Em poucos meses, segundo estimativas modestas, de 500 mil a 3 milhões de pessoas tornaram-se vítimas de brutais execuções, organizadas por forças governamentais e milícias locais, que com uma crueldade e fúria incomensuráveis eliminaram todos os que consideravam comunistas ou seus apoiadores. Essa limpeza sanguinária deixou uma marca profunda na consciência da nação. Mas o que é mais sinistro, muitos dos que cometeram esses horrores ainda estão vivos e nunca foram punidos. O documentário Ato de Morte se torna uma espécie de janela para esse inferno, mostrando como alguns desses algozes se orgulham de seus atos, considerando-se heróis que defendem o país de uma ameaça. Como pôde um país, outrora próspero e promissor, se transformar em um palco de assassinatos em massa?
Quais são as verdadeiras razões por trás dessa brutalidade e o que motiva pessoas a cometerem tais atos de violência? As questões sobre moralidade e justiça permanecem em aberto, assim como o mistério de por que esses eventos ainda não receberam o devido repúdio e discussão na sociedade indonésia. Talvez isso esteja ligado ao fato de que o governo continua a esconder a verdade, temendo que o passado possa retornar ou que a sociedade simplesmente não esteja pronta para enfrentar essa página sombria de sua história. Mas esse não é o único mistério. Quais outras sombrias verdades estão enterradas nas profundezas da história indonésia, aguardando seu momento para serem reveladas? Fato 15. Os misteriosos pessoas do barco Bajau. Nas vastidões da Indonésia, existe um grupo único de pessoas que, ao longo dos séculos, vive em harmonia com o mar, sem saber o que é a vida em terra firme. Esses nômades do mar, conhecidos como Bajau, passam a maior parte de suas vidas em pequenos barcos, que se tornam para eles não apenas um lar, mas uma verdadeira extensão de sua essência. Sua cultura e modo de vida estão envoltos em muitos mistérios. Como conseguiram se adaptar a condições tão extremas? Os Bajau mergulham a profundidades de até 30 metros sem qualquer equipamento, segurando a respiração por até 5 minutos. Essa habilidade incrível pode ser resultado de séculos de interação com o elemento marinho. As crianças Bajau aprendem a nadar antes mesmo de começar a andar, e desde muito pequenas dominam a arte do mergulho. Mas qual é a natureza dessas adaptações fisiológicas únicas? Estudos mostram que eles possuem características físicas especiais que permitem que seus corpos lidem de forma eficaz com a pressão em profundidade. No entanto, apesar de sua maestria na água, muitos Bajau enfrentam o que se chama de doença do mar em terra, sofrendo de tontura e náusea quando estão em solo firme. Como pode ser que essas pessoas, que por séculos foram parte do mundo marinho, sintam desconforto em terra, onde a maioria de nós se sente à vontade? Talvez isso indique que sua conexão com o mar é tão profunda que a vida em terra se torna algo estranho e incomum para eles. Mas esse não é o único mistério. Que outros segredos esconde a vida dos Bajau? E existem outros povos que estão igualmente ligados ao elemento aquático, aguardando sua vez de compartilhar suas histórias com o mundo? Indonésia, um mundo misterioso à beira dos oceanos. À primeira vista, este país é associado às praias paradisíacas de Bali, hotéis luxuosos e frutas exóticas, mas ao se aprofundar um pouco mais, revela-se um verdadeiro universo repleto de mistérios e tradições antigas, que nem sempre são compreendidas até mesmo pelos próprios indonésios. Um sem número de culturas, idiomas e costumes, transmitidos de geração em geração, formam um caleidoscópio único, onde cada detalhe pode contar sua incrível história. Surge a pergunta: como é possível que até mesmo no coração desta nação tão diversa existam cantos que permanecem inexplorados e enigmáticos para a maioria? Para um público maduro, dotado de experiência de vida, torna-se especialmente interessante perceber que a sabedoria milenar e a diversidade cultural da Indonésia são, na verdade, mais profundas do que aparentam à primeira vista. Este não é apenas um país exótico e distante, mas uma história viva, repleta de enigmas que exigem uma compreensão e um respeito mais profundos. Aqueles que já estiveram aqui certamente se depararam com aspectos surpreendentes da cultura e do cotidiano que parecem ultrapassar o comum. Convidamos você a compartilhar suas impressões sobre a Indonésia nos comentários. O que mais te surpreendeu? Quais fatos sobre este país enigmático foram uma revelação para você? E o que mais você gostaria de saber sobre as tradições e culturas seculares que continuam a existir à sombra da modernidade? Talvez, além do horizonte, mais mistérios estejam à espera de serem descobertos e cada um de nós pode se tornar parte dessa incrível jornada rumo ao desconhecido.